Bem-vindos, bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde nós falamos de fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada, para que tu possas entender e para que tu possas participar. É muito importante para nós a tua participação. Por isso, vamos chegar, vamos distribuir a mensagem, vamos aproveitar que estamos começando a nossa live, começando a nossa Atlas Lipcast Live, todas as segundas-feiras, como sempre, estamos aqui com vocês para conversar sobre o tema fenda labiopalatina e com convidados, sempre com um convidado maravilhoso e hoje com uma estreia, que eu já vou explicar daqui a pouquinho qual é a estreia. E, pessoal, muito bem-vindos. Eu quero que vocês aproveitem esse momento em que nós estamos a começar aqui a nossa live para ir aí nesse desenho de um aviãozinho que está aqui do lado e fazer a partilha. Vamos partilhar a nossa live, vamos informar os nossos amigos, todas as pessoas, que nós vamos começar agora mais um Atlas Lipcast Live, que é um momento de partilha de conhecimento sempre muito importante para toda a comunidade de fenda labiopalatina. Nós temos muitas coisas para conversar e antes de apresentar a doutora Renata Fantin, que é a nossa convidada de hoje, eu já vou falar sobre isso, eu quero te pedir para ter um momento da tua atenção em relação a um detalhe importante para nós. É que os motores de busca e os algoritmos das redes sociais, eles não entendem a importância de um tema só pelo tema. Eles só reagem a ações que nós, que frequentamos as redes sociais, fazemos. Então é muito importante para nós que vocês façam os vossos comentários, que vocês partilhem, que guardem aquilo que nós estamos a produzir para vocês, especialmente para vocês, e de forma absolutamente abnegada, para que vocês tenham uma avenida mais clara e um caminho mais fácil pela frente para vocês caminharem. Por isso, eu quero que vocês apertem aí no aviãozinho e vamos partilhar essa live. Quero falar com vocês que os nossos perfis estão nas redes sociais do YouTube, do Facebook e do Instagram. As duas redes sociais nós temos os perfis @AtlasLipcast. Portanto, é só procurar pelo Atlas Lipcast e partilhar e informar as outras pessoas. E aí as pessoas vão começar a perceber que esse assunto é importante para todas as pessoas. De fato, nós assinalarmos para os motores de busca e para a internet a importância desse assunto. E nós temos os nossos perfis nas redes sociais e também temos muito conteúdo. Nós temos mais de 350 vídeos no canal do YouTube Rony Furfuro, Coração Fissurado. Por isso, vão procurar. Quem quiser informação, muitas vezes vocês estão à procura de coisas, de temas, e tem lá as respostas. É só entrar no canal, fazer a busca pelo tema e muitas vezes vocês encontram esse tema dentro do canal com as respostas que vocês andam à procura em lugares que nem sempre são tão confiáveis. E nós temos também o nosso podcast. No nosso podcast nós temos muita coisa, muito conteúdo para partilhar com vocês. Por isso, é só procurar no agregador de podcast que vocês costumam utilizar, seja o Spotify, o Deezer, o que quer que seja, vocês escrevem lá na procura Atlas Lipcast e fica muito fácil para vocês conseguirem encontrar esse conteúdo que nós produzimos, tá bom? Vamos começar a conversar, obviamente, sobre a nossa convidada de hoje, que é a Renata Fantin. Eu vou convidar a Renata já para vir para aqui, para junto de mim. Pronto. Agora sim. Boa noite, Renata. Bem-vinda. Muito obrigado. Muito bem-vinda mesmo. Pessoal, para quem não sabe, esta Renata Fantin, a doutora Renata Fantin é psicóloga há 20 anos trabalhando no Centrinho, no Hospital do RAC, em Bauru, com uma equipe multidisciplinar de fissuras labiopalatinas e fenda labiopalatina. A Renata
tem uma experiência gigante e hoje nós vamos aproveitar para falar de um assunto que é menos tangível do que uma cirurgia, mas que se calhar são muitas cirurgias que se faz ao longo de muito tempo. Não é verdade, Renata? Boa noite. Boa noite, Ronei. Primeiro que é um prazer, é uma honra estar aqui nesse espaço de luta, de lugar do fissurado, e é uma honra para mim compartilhar com você, com vocês todos aí, um pouquinho do trabalho da psicologia na reabilitação de fissura palatina. Eu sou do Centrinho, eu saí de lá, eu não estou mais no Centrinho, eu estou na Certo? FUNCRA, aqui em São Funcraft. Bernardo do Campo. Mas toda a meu estudo, meu embasamento, meu ninho, né? A minha raiz foi lá do Centrinho de Bauru. Como Uhum. o Rony falou, é uma questão muito complexa a reabilitação da pessoa com fissura palatina, né? E a psicologia, ela permeia todo o processo de reabilitação. Exatamente. Hoje em dia, som, que antes a gente pegava as mãezinhas no impacto, né? Porque não tinha essa tecnologia. E hoje a gente já consegue fazer uma intervenção com a mãezinha grávida ainda, de orientação, como até o fim possível da reabilitação, né? O que a gente fala de Exato. possível é a expectativa do paciente, é como ele funciona no mundo, como ele está e o que ele quer, né? De repente até aqui dá, o que você vai fazer depois? Ah, não, eu quero continuar, não tem mais pra onde ir. Ah, não, eu quero mais uma cirurgia. Uhum. Ah, ok, então por isso que eu falo que é o fim possível, né? Que cada É, paciente exatamente. é uma história, um universo. Isso mesmo. Renata, nós temos que falar sobre essa questão, porque a história do Centrinho e da Funcraf, de certa forma, se confundem, não é? Tem uma aproximação e a gente vai falar sobre isso. Mas antes de começar por aí, eu acho que era importante a gente falar um pouquinho, porque há um momento em que tudo começa, tudo tem o seu princípio. Então eu queria primeiro saber o seguinte: de onde é a Renata? De que parte do mundo é que tu vieste? Certo. Porém, eu sou paulistana da Gema, tá? Nasci em Uhum, São Paulo. A minha foi para Bauru, né? E lá eu me criei, né? Meus pais estão lá ainda, minha irmã, minha sobrinha, meus amigos. Meu marido de Bitinga, mas veio para cá. Então, a uhum, gente ficou aqui, dois caipiras aqui nessa grande São Paulo. E, bom, eu fiz psicologia na Universidade do Sagrado Coração de Jesus, hoje é Unisagrado em Bauru, é a USC. uhum. Me Certo? formei em 98 e sempre quis atuar com psicologia hospitalar. Sempre, Uhum, sempre gostei desse terceiro ano, fazer estágio e sempre quis atender hospital. Não sei, eu uhum, gosto de hospital, terapia em intervenção breve focal. Foi quando, em 2000, o meu pai viu um aperfeiçoamento no hospital de Bauru chamado Centrim, Carrac. A gente uhum. convivia com o Centrim, mas eu não estava muito a par do que fazia realmente o Centrim. Tive uma Certo? experiência lá na escola, no Colégio São José, de uma menina que veio do Paraguai para se cuidar no Centrim. Eu tinha uns 9 anos, mas eu não sabia muito bem o que era. Eu sabia que Certo. tinha um tratamento de malformações. Foi quando eu entrei no aperfeiçoamento do Centrim, né? Era um curso que a gente fazia 6 meses de aperfeiçoamento, onde eu tive aula com o doutor Omar, a doutora Thelma, né? Os tops na época ali, para me explicar o Aham. que era a célula palatina, né? O que era a psicologia dentro de tudo isso, de tudo aquilo. A Maria Exato. Cecília Pimentel foi minha coordenadora, minha orientadora, minha professora. Que luxo, Marilene, hein? Marlene Manconi, Lilian, aquela galera toda lá. Aham. E eu tive uma experiência muito, muito feliz. Eu me encontrei ali com a possibilidade de resgatar o sujeito daquela situação. Porque o tratamento não é um tratamento que você vai fazer uma cirurgia no hospital e sai do hospital e pronto. Não. O tratamento de fissura é complexo, porque ele Exatamente. exige um acompanhamento da vida do sujeito.
desde que ele nasceu até hoje eu tenho de ter pacientes de 30 anos, 20 anos. Então, é Exato. uma coisa complexa, não é uma coisa assim pontual, Exatamente. né? E, Aí eu e fui mais, fazer. e mais interessante por não ser tangível, né, Renata? Por não ser uma coisa que as pessoas podem embrulhar e levar para casa ou exibir na próxima esquina, não é? Aquela história da coroa cerâmica que reconstruiu o dente, né? E as pessoas olham, ai, que bonito. Ou o brinco que ganhou, não é? Não, a psicologia trabalha uma área que fica tão escondida e é tão básica, não é? Tão essencial. A Ô, Renata, subjetividade. você tá com uma perda de sinal. Você tem como se aproximar mais do router onde está a emissão do teu sinal de internet? É que a qualidade da tua imagem está ficando Melhor? cada vez mais quadriculada. Tá melhor agora? Tá Vamos melhor? tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Se você Vamos qualquer tentar coisa, sim. você me fala. Qualquer coisa eu te Porque o seu aviso. sinal tá ótimo. Tá, vamos lá tentar então. Melhor Eu agora? vou te falando. Tá melhor sim. Aí. Tá Tá. melhor sim. Bom, depois do aperfeiçoamento, eu passei para especialização. Em Uhum. 2001, eu fiz especialização, escolhi o ambulatório para ficar, com a Marlene Manconi, a Cissa, né, que é a Maria Uhum. Cecília. E depois de fazer a especialização, eram aulas à noite e o estágio de manhã no ambulatório e no preparo pré-operatório. Então, eu fiquei Certo. no preparo pré-operatório e no ambulatório, né? Depois da Uhum. especialização, veio uma oportunidade para eu ficar mais 6 meses de estágio voluntário no Centrinho. E como eu era formada, recém-formada, gostava muito de fazer e me assustava um pouquinho essa questão de cair direto aí, fazer o quê depois, né? Eu Aham. fiquei mais 6 meses no Centrinho fazendo estágio no mesmo setor. Certo. Bom, terminei o estágio, me afastei do Centrinho, comecei a tentar trabalhar, qualquer coisa para pagar o crédito educativo, enfim. Ah, Mas sempre você também quis fez crédito educativo? Eu também. Eu também isso, estudei com crédito educativo. era a bolsa, não podia tirar para menos de 8, né? Então a gente tem que ficar Exatamente. cabeçuda, né? CDF. Aí eu me afastei um pouquinho, fui para a área de vendas e tal, mas sabe aquela coisa de não, eu quero retomar, não parei de estudar. E em 2002, final de 2001 para 2002, surgiu um concurso público. Na época era concurso público ainda, da FUNCRAF, Certo. que era uma Uhum. subsede ainda de Bauru. Hoje ela não é mais uma subsede, Uhum. infelizmente ela é uma fundação agora filantrópica, sem fins lucrativos, Certo. particular. Foi particular, mas não tem mais esse vínculo com o Centrinho. Mas os Exato. pacientes do Centrinho continuam conosco. Os de Bauru, Exatamente. e eles continuam passando em ambulatório. O Uhum. FUNCRAF tem um ambulatório hoje aqui. E eu vim para cá em 2002, com 28 anos. E cá estou, 20 anos depois, exatamente, fazendo o que a gente ama, né? Que é ouvir, ouvir. Ouvir Exatamente. recortes, ouvir pinceladas de alma das pessoas que lá sentam para compartilhar com a gente algumas vivências, alguns momentos difíceis, alguns momentos felizes, algumas conquistas, algumas vitórias. Porque cada ser é um É universo, único, né? né? É único. E, então não tem Exatamente. como eu falar, olha, é assim, assim ou assim. Não, é dependendo da demanda do paciente, naquele momento, a gente tem um recortinho da vida dele e a gente tenta priorizar uma demanda para poder, sei lá, apoiar, né? Dar um pouco de calma, como você diz, de equilíbrio, de estabilidade daquela Isso mesmo. situação atual que o ser humano se encontra ali. Renata, me permite fazer aqui um realce de uma coisa que tu disseste que eu acho maravilhoso, e que vai ficar marcado nessa live e que se calhar vai ser um pouco aquilo que eu acho que pode ser até o título desse vídeo quando ele for publicado no YouTube. Eu acho que Pinceladas de Alma é absolutamente assim, cara, de uma inspiração e de uma delicadeza própria de uma pessoa que trabalha com a alma. E é fantástico. Fico super feliz dessa ligação, dessa conexão tão direta, tão simples, tão fácil, realmente com pessoas
desse nível de sensibilidade. Porque, Renata, a questão do aspecto da psicologia, a primeira questão que eu acho que deve ser complicado é, de certa forma, quebrar alguns tabus. Tu tens essa experiência de que há um estigma em relação aos trabalhos daquilo que não é concreto, daquilo que não é tangível. Ou seja, quando se fala em psicologia, as pessoas ficam logo com um pé atrás, do tipo, eu não quero mexer nisso, ou se calhar não. A primeira reação é de alguma confrontação e de alguma distanciamento. Você encontra esse tipo de resistência nas pessoas? O psicólogo, né? Ele é a gente costuma dizer que parece que o paciente, às vezes, ele vem querendo que a gente fale alguma coisa, uma bola de cristal, uma varinha de condão que vai mudar toda a vida dele. E o primeiro impacto que às vezes as pessoas têm é: psicólogo? Por que eu estou passando no psicólogo? Exatamente. Eu sou psicólogo, estou bem. Mas a gente que é psicólogo senta naquela cadeira lá, do outro lado, a vida toda, Exatamente. ela está aqui. Né? Então, assim, Exatamente. para a gente desmistificar um pouquinho, né, Uhum. explicar, olha, isso é um protocolo, o senhor passa aqui porque precisa passar, né? A Uhum. princípio é isso que faz. Você precisa passar. Faz parte da equipe multiprofissional, você tem que Uhum. passar. Mas eu só vou fazer umas perguntas, só quero te conhecer um pouquinho. E com muito tato, com muito jeito, a gente consegue aí Quebra o gelo. quebra o gelo e vínculo. Não, vínculo é uma coisa mais Para frente. maior, para Uhum. frente. A gente consegue, pelo menos, que ele confie um pouquinho na gente para Aceite, né? Que poder ele aceite abrir a porta. abrir um pouquinho. Com Então, muito tato. começando exatamente nessa abertura de porta, e já que nós estamos falando de fenda lábio-palatina, eu vou aproveitar para mergulhar de cabeça, que eu estou assim, sedento, ávido de falar contigo sobre todos esses temas. A abertura dessa porta, é uma abertura que normalmente traz uma espécie de luto, de funeral, não é? Portanto, que se sobrepõe a um momento de festa, porque a notícia da gestação positiva, ou seja, de estou grávida e não sei o quê, cria uma série de ideais, um ideário idílico, bucólico, romântico sobre os filhos, né? As imagens do bebê Johnsons, aquela coisa assim, que todo mundo acaba por se deixar levar, e de repente há aquele momento em que as pessoas recebem a primeira onda, o primeiro impacto. O seu filho tem uma malformação congênita, o seu filho tem uma diferença. E esse primeiro impacto nem sempre acontece no mesmo momento. Então, acho que era legal a gente tentar fazer aqui um mapa para as pessoas, Renata, e ir passando ao longo da vida e falando um pouquinho sobre cada um desses momentos. Então, eu queria te pedir exatamente isso. Essa abertura de porta, esse momento inicial, essa primeira onda de choque, normalmente deveria ser sempre na imagiologia, no processo de durante a gestação. E isso pode ter tu pode discorrer sobre isso, se quiseres, sobre a influência que isso terá no decurso da própria gestação. Mas naquele primeiro momento, o paciente é detectado e tem, tem necessidade, pelo menos, de fazer uma triagem com o psicólogo para perceber se a capacidade de absorção foi, de facto, digestiva ou se ficou aquele bolo parado no estômago, aqui um estômago metafórico, né? Um estômago lá em cima. Como é que é esse primeiro impacto? Como é que gere isso, Renata? Bom, o primeiro impacto, né? Você imagina a questão de ter um filho. Você vai ter um Uhum. filho. Então, quando a gente engravida, é aquela coisa, né? Eu já estou pensando no meu filho, brincando, sendo médico, advogado, motorista, enfim. Já estou pensando na cor dos olhos dele, já estou pensando do jeito que ele vai ter, com quem que ele vai puxar, né? O que que ele vai ser, como é que vai ser a escolinha, né? Os amiguinhos, o namorado, a namorada, o trabalho, a vida. E de repente eu gero na minha cabeça, isso é
normal, isso faz parte da nossa psique, uma expectativa. Uhum. Uma expectativa frente a uma criança que vai nascer. E eu não pondero que essa criança pode vir a nascer com uma fissura lapalatina. Então, na Uhum. hora do baque, né? Na hora do... Porque você pode descobrir na gestação ou na hora do parto. Ou na hora do parto. Se for na hora do parto. Na gestação, e é interessante que a gente percebe que esses impactos, tanto na hora do parto como na gestação, são iguais. A intensidade, a pulsão, a Uhum. catesia é igual, né? Certo. Agora, a gente já pode, antes do parto, na gestação, a gente já pode preparar um pouquinho essa mãezinha, porque o que a gente percebe muito é que nós estamos em 2022 e, infelizmente, os centros que as mulheres vão ter filhos, as maternidades, os Não hospitais, estão preparados. ainda não estão preparados para receber uma criança com fissura. Exatamente. Seja no questão de sondar, né? Porque, não vai mamar no peito, sonda. Não. Chama uma fono. A fono vai orientar essa mãe, ela vai tentar, né, colocar no peito. Não deu peito, aí sim a gente parte para o bico, não é nem mais sonda. É um bico direitinho, que tenha o furo certinho para Uhum. fazer. Tá? Esse know-how as maternidades não têm. E Não. também na questão da orientação. Eu vejo muitas mãezinhas chegarem no serviço completamente chocadas, que é o impacto, Uhum. quando a mãe vê a criança que ela não esperava, Uhum. né? E tem sentimentos de não é isso que eu queria, não é isso que eu pensava, não é desse jeito, né? Mas também tem sentimentos de ter De que. grande ternura e de amor, porque nessa altura provavelmente salta lá de dentro aquela guerreira primitiva da mãe, é a minha cria, eu tenho que proteger, eu tenho que fazê-la vingar. Ô, Renata, não percas o que vai dizer. Deixa-me só fazer uma coisa que eu acho que esse assunto está tomando uma proporção. Pessoal, vocês que estão aqui na live, por favor, avisem os vossos amigos. Partilhem nesse momento, já agora, partilhem já essa live, porque as pessoas que não estiverem aqui vão deixar de ver agora um momento absolutamente importante em todo o processo de reabilitação, que é entender todo o manejo comportamental e emocional que envolve a trajetória da fenda labiopalatina. Vocês que viram, que ouviram essa introdução da Renata, já perceberam o que é que vai acontecer aqui hoje. Portanto, assim como o Atlas Zipcast assumiu a responsabilidade de partilhar informação, vocês que ouviram essa introdução têm a responsabilidade de não deixar ninguém de fora. Então, por favor, partilhem e informem os vossos amigos o que é que está acontecendo aqui. Desculpa, Renata, era porque eu acho que isso é super relevante. Então, esse impacto aí é essencial que seja bem gerido, porque isso pode ter interferência em todo o processo, na própria gestação, depois do primeiro momento. Essa questão da gestão da amamentação, tudo isso vai ter muita importância nessa primeira diluição que vocês, psicólogos, podem estender uma rede de proteção para esses pais não caírem, não é, Renata? Sim. Você falou a palavra certa, diluição, né? Diluir, dissolver, né? Usou até o neto da alquimia, dissolver a coisa. E esse primeiro recebi. Então, como que você vai gerir isso, né? Geralmente, os primeiros são os técnicos, as enfermeiras, o obstetra ali, o pediatra. Como que vai passar essa informação para essa mãezinha? Como é que vai explicar para ela, né? Então, você vê que a mãe, ela fica extremamente impactada, porque é uma coisa, ela virou mãe. Mas eu já tenho 3, Uhum. 4 filhos. Mas cada gestação é uma É gestação. única. Cada ser é único. Você está numa outra etapa de vida, você está de um outro jeito, com seu marido, com a vida, com tudo. Então, por mais que você se prepare, só nasce uma mãe quando nasce um bebê. Não tem outro Exatamente. jeito. Não tem Não jeito. tem outro jeito. E além Exatamente. disso, você ainda tem que se confrontar, você tem que ver uma coisa que você não estava esperando. Uhum. Você não estava esperando essa fissura. O que você A, faz? a mudança do projeto. A Ressignificação. mudança do a ressignificação. E isso não é de uma hora para outra. Às vezes a gente tem uma ideia Exatamente. de impacto, de que é choque,
negação, raiva, barganha, né? Depressão e aceitação. Mas isso não Acusações. acontece, acusações. Os esquemas familiares são impactados por esse novo ser, por esse novo fato, e esse novo ser vai ser impactado por essa família que está impactada. Esse é Uhum. o pulo, né? Exatamente, Então, exatamente. então Olha assim, que testemunho bonito a propósito disso que tu estás a dizer, que tem aqui da nossa querida, da nossa Laura, que é a pessoa que é o pivô de um dos nossos podcasts, que é o Cantinho do Céu. A Laura, ela diz aqui, eu soube do Rafael no parto e eu não quis saber do problema, logo haveria tempo para resolver. O que eu queria era a minha cria no meu colo. Lindo demais. É muito bonito isso. e você imagina, então, essa mãezinha, né? Ela tá assustada, com medo, porque ela não sabe lidar com aquela situação, mas ela tem um Exatamente. amor, um instinto que faz com que ela pegue esse bebê e mesmo assustada, né? Ela tem que amá-lo. Uhum. Não sei se você consegue entender. Ela ama. E Exatamente. assim, e o medo que essa mãezinha tem de ser julgada. Porque de repente Exatamente. é normal, né, a pessoa pegar e falar assim, olha, eu não quero ver o bebê agora. Isso não é rejeição. Não tem nada a ver, Isso é ela tem algo que se que você preparar, tem né? que exatamente né, mastigar. É o que você falou do Exato. bolo, né? Digerir. É. Ela tem que digerir essa coisa, essa questão. Ela tem que digerir esse momento. E Então, é preciso que as pessoas à volta não a condenem por isso. É preciso que não haja julgamento, não é? As pessoas têm que saber que aquele ser humano tá a passar por um processo. E às vezes a ansiedade das pessoas que estão à volta começa logo com cobranças ali em cima daquela mãe, quando ela precisa de só respirar, se acolhimento. calhar. E aí o psicólogo tem que estar ali, não tem, Renata? Escuta, o acolhimento. Você legitimar o que essa mãe sente. Não, porque ela já se responsabiliza por estar sentindo aquilo. Né? Ela já se Exatamente. responsabiliza de repente, ter que respirar, ter que ter um tempo, né? Tem que pegar esse bebê e ajudá-lo. E ela já se responsabiliza em não fazer isso. Né? Uhum, Então, nesse momento, o psicólogo ele legitima esses sentimentos. Ele uhum. fala, olha, mas como que você se sentiria diferente? Como que você se sentiria Exatamente. diferente se isso é uma novidade, se isso você nunca viu, né? Exatamente. E o bebê, ele está ofuscado pela fissura. O Uhum. bebê que está ali, que é esse sujeito que a gente resgata, ele está ofuscado pela fissura. Então a Exato. mãe ela costuma ver a fissura e não ver o bebê, né? Que é isso Exatamente. que a gente tenta resgatar. É um bebê, Renata, o nome dele é é, fulano. não querendo te cortar, mas já cortando, isso é uma das coisas que as pessoas que são seguidas pela equipe aqui, eu faço sempre questão de trazer esse assunto exatamente como tu acabaste de dizer. E eu digo aos pais o seguinte, pessoal, isso tudo vai passar muito mais rápido do que vocês imaginam. Daqui a pouco já passaram 10 anos. Portanto, vocês vão cuidar da criança, do filho, e eu e a minha equipe vão cuidar da fissura. Vocês, papel de pais, nós, papel de profissionais. Divido logo essa instância, porque é exatamente para tirar a fenda da frente da criança. Porque não é. Vocês não tiveram uma fenda, vocês tiveram um filho que tem uma fenda a mais do que os outros. Mais nada. Só isso. Agora vamos com calma, não é, Renata? Sim, até porque a falta de informação é tão grande que às vezes a pessoa chega e fala assim, meu filho é especial. Seu filho não é especial. Seu filho, ele é muito inteligente, ele tá fazendo tudo que um bebezinho pode fazer, tá sorrindo com 3 meses, tá balbuciando, né? Segurando as coisinhas, segurando o pescocinho. Ele tá bem. Uhum. Em termos de neuropsicomotor, em termos de desenvolvimento nas Desenvolvimento? aquisições, seu filho tá ótimo.
A questão é o tratamento e quanto isso assusta. Como que Uhum. eu vou fazer? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou alimentar? O que que vai acontecer Exato. quando ele chegar na escola? Né? Já se projeta. E como é que vai ficar, né? A cicatriz ou a voz? São muitas coisas, é uma avalanche que vem em cima. E a gente tenta, primeiro, legitimar e trabalhar muito com esse aspecto, Ney. Pessoa, equipe. Né? Uhum. Pessoa, equipe, pessoa, família, equipe. E equipe. Porque é o que você falou, eu vou tratar aqui, né, de uma questão odontológica, ortodôntica, fonoaudiológica, mas Cirúrgica. Sim. cirúrgica, mas o bebê é o bebê. E muitas Uhum. vezes, esse ofuscamento, tudo que o bebê faz é por causa da fissura. E não é. Por exemplo, né, um paciente que vai operar, com uns 3 meses de idade, volta da cirurgia, óbvio que a família vai ficar, né, mais protegida, Surpresa. em cima, surpresa, tratando o pós-operatório. E aí o bebê, obviamente, né, vai regredir um pouquinho, vai ficar um pouco mais intolerante, um pouco mais nervoso. Ah, é por causa da Uhum. fissura. Não, é por causa do pós-operatório. Claro. Vocês cuidaram muito, vocês tiveram que ficar muito em cima. Ele não pode pôr a mãozinha na boca, né? Vocês fizeram tudo. Agora ele tem que voltar, né? Passou o pós-operatório, vida normal, Agora, rotina normal. Mas isso exatamente. impacta o bebê. Mas não é a fissura, é o Exato. momento. Então Exatamente. tudo é a fissura. Tudo é a fissura. Exatamente. E assim, é perfeitamente compreensível, né? Porque É. você não vai achar outra coisa naquele momento. A Ivânia está aqui, eu fixei aqui o comentário da Ivânia. A Ivânia é autora deste livro maravilhoso que as pessoas deviam ler, que é esse aqui, Logo uma Mulher. A Ivânia deixou aqui exatamente isso. É a visibilidade da diferença, da fissura, no caso, e a invisibilidade da pessoa, não é? Que parece que é como se a fenda, de repente, tomasse o protagonismo naquele momento. É, na realidade, nós temos que ter esse cuidado com aqueles dois seres, porque, no fundo, são aqueles dois seres o protagonista. Ah, mas e o pai? Tá bem, o pai vai ser protagonista logo a seguir. Naquele momento, o bife. O bife aqui na linguagem teatral, tá, gente? Não é um pedaço de carne. É aquele momento em que aqueles dois elementos são protagonistas, porque é aquele impacto que está acontecendo naquele momento. O pai sofre esse impacto também? Claro que sofre, mas é uma situação que chega em complementaridade. Portanto, essa gestão também é importante. Como é que vocês fazem essa conexão depois do pai entrando nesse binômio da mãe e da criança naquele momento do diagnóstico? Como é que a pessoa. Porque elas estão ligadas essencialmente, uma está dentro da outra, não é? O pai está colateralmente. Como é que vocês conseguem fazer essa conexão até para que ele não se desprenda desse elo, dessa corrente? É engraçado que você falou, né? Porque assim, no Centrinho, quando eu fazia pesquisa lá, né? O pessoal falava assim, Uhum. a gente não tem pesquisa de pai. A gente não tem pesquisa sobre o pai. Renata, Cadê o pai? exatamente. Cadê o pai nessa situação? Né? O pai é aquele cara que sofre também muito. Eu percebo, eu tenho muitos Exatamente. pais que me falam assim, olha, posso falar com você um pouquinho, longe da mãe? Uhum. Por A quê? Porque ele carga. precisa desabafar, chorar para ter força para apoiar essa mãe. Nós Mas fizemos uma só live de ele. pais. Ah, Uhum. é? Nós fizemos. Eu finalmente consegui, porque eu tinha esse desespero, percebe? Porque todos os momentos são de protagonismo. No fundo, é uma sucessão de protagonismos. É assim que funciona a obra da vida, o teatro da vida. Né? Naquele momento, estão os dois protagonistas em cena, a mãe e o bebê, mas há um protagonista que vai prover logo a seguir, que vai, durante um período em que a mãe e o bebê vão estar completamente interdependentes, é o pai que vai prover a estabilidade dessa estrutura. Então, não dá para desvincular o show da vida, não dá para dividir em partes, não é?
E essa necessidade de inclusão e de... Na verdade, não é bem inclusão, é de percepção de que não se desfez nenhum elo. Né? É a percepção de que há uma sucessão de momentos. E nós conseguimos, finalmente, fazer uma live com pais, porque eu faço lives com mães, com fissurados o tempo todo e consegui pais. Aí eu percebi isso que você estava falando, porque os pais, fruto de uma educação castradora, exatamente, acaba por fazer com que haja uma cobrança interna desses pais. Eles próprios cobram de si próprios uma postura de eu não posso desmoronar, eu não posso ceder emocionalmente, porque eu tenho que segurar essa situação aqui, porque se a minha mulher não conseguir, eu tenho que estar presente. E esse jogo, às vezes, ele pode ser extremamente dilacerante para a relação, não pode, Renata? Sim, sim, pode. O pai, ele aparece na vida da criança lá pro quarto mês, terceiro, quarto mês, né? A criança percebe que tem um cara grandão do lado da mãe, quando ela já começa a não ser mais, começa a separar um pouquinho o eu do eu da mãe. Exato. Porque no começo é tudo junto, né? No começo é tudo junto. Explica isso um pouquinho, Renata. Não passes daí, por favor. Põe isso aqui para fora para as pessoas entenderem. Porque isso é uma coisa que, às vezes, os pais não entendem. É muito importante isso. Às vezes, os pais se sentem de fora e acabam por se pôr de parte. Não é que eles foram colocados de parte. Eles se colocam de fora porque não entendem exatamente essa agregação que tem que se desfazer. Quando cortam o cordão umbilical, não separou a mãe da criança, né, Renata? Isso leva o seu tempo. Explica isso para os pais, por favor. No simbólico, a gente, a princípio, quando o bebê nasce, ele não sabe que nasceu. Ele é a mãe e ele. Ele é algo da mãe, tanto que a gente tem a Melanie Klein, Freud, ser bom, ser mal. Exatamente. Né, a mãe amamenta, a mãe é um peito, não sei. Exatamente. Ele é junto dela. Com o tempo e com o estímulo, com a interação com o pai, que corta o papel do pai na psicanálise, ele corta o cordão umbilical da mãe. Ele fala assim, vem cá, você é minha também. Você não é só desse bebê. Porque se deixa a mãe ali com o bebê, a mãe e o bebê é uma simbiose a perder de vista. Única, né? O pai, ele entra, ou uma figura paterna, né? Quando às vezes não tem pai, o avô, o irmão mais velho, o tio, eles entram para cortar esse cordão umbilical e para desenvolver para fora. Porque exatamente. a mãe e o bebê é para dentro, né? Fica ali mamando, né? Brincando, a mãe não pode sair de perto, então o pai fala assim, vem cá, vai tomar seu banho que eu vou cuidar desse bebê, vai fazer suas coisas que eu vou brincar com esse filho. Então, o pai tem um papel muito importante no processo de individuação dessa pessoa, no processo de tornar pessoa. Porque a gente não nasce pessoa, a gente nasce... De repente, a gente vai começando a perceber que a gente pode engatinhar, que a gente pode pegar um brinquedo, que a gente pode jogar um brinquedo, que a gente esconde, chega, esconde e volta... Então, todas essas coisas que as pessoas acham que tudo é uma grande brincadeira, tem todas elas uma razão de ser. A história da criança é descobrir a sua própria capacidade, a sua autonomia, como ela adquire autonomia, a relação da criança com a sua primeira obra, que as pessoas não querem tomar conhecimento de qual é, porque a criança é a primeiro domínio, a primeira coisa que as crianças dominam, isso fui eu que fiz, né? Portanto, a fase anal, que é tão importante. Exatamente. Eu não ia fazer o desenho, mas é exatamente isso, é importante, e tu tens razão. Lá está, eu também preciso ser educado e não ter determinadas restrições para tocar nos assuntos. E obrigado por isso. Mas é exatamente... todas essas brincadeiras, todas essas coisas são situações que
podem parecer um processo de brincadeiras e de desenvolvimento absolutamente inocente, mas tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Então, quando o pai é percebido pela criança, isso só vai acontecer por volta dos 4 meses de vida, sensivelmente. Não 4 é? meses de vida. Sim, sim. Aí é que Que ele aí que ele começa a entrar percebe, na relação. sim, que ele começa a entrar na relação e corta um pouquinho esse vínculo. Agora, nós estamos falando tudo isso de psicodinâmica. Isso Uhum. acontece conosco e acontece com o bebê que nasceu com uma Com fissura. todos, exatamente. Com Porque, todos, né? porque é isso, né? Fissura é só uma fissura a mais. Está lá um bebê por trás da fissura. Portanto, Sim. vamos cuidar dessa criança. É É. exatamente isso. Eu tenho muito cuidado, né, em falar isso, porque assim, a gente trabalha com um indivíduo, né, que nasceu com uma fissura, mas a Uhum. gente não tem fissura. Então, assim, por Exatamente. mais que eu trabalhe, eu nunca vou entender o que que esse indivíduo, né, como esse indivíduo Vai lidar com isso. vai lidar com essas demandas, porque é muito cruel. Se você for Uhum. pensar, né, essa mãe, para ela, esse impacto, Sim. né? Toda essa falta de capacitação para lidar com essa criança. E toda essa cobrança externa que ela tem de lidar com essa criança, você imagina Uhum. a maneira que ela fica. Então, Claro. trabalhar esse impacto é legitimar esses sentimentos e mostrar para essa mãe que esse bebê é um bebê. Agora, Exatamente. não é assim, é um processo. Exatamente. E é importante porque esse sujeito, que será o sujeito da reabilitação, ele é fruto desse olhar, desse primeiro Uhum. olhar, desse Certo. primeiro significar. Né? Então, Certo. o que que é, se tudo for a fissura, se ir no hospital fazer a reabilitação for chato, né? Eu tiver uma visão negativa disso tudo, a criança, futuro sujeito do tratamento, também vai ter Vai ter a essa visão. negativa. Exatamente. Ao passo que se eu coloco, olha, tiro fotos, né? Nasceu com uma fissurinha, vou na casa da tia, vou na casa da avó, vai para a escolinha. É, isso dissolve, lógico que a pessoa vai sofrer pela visibilidade da fissura, como colocaram, como bem colocado aí, que está à Uhum. frente. Mas essa é a questão. Quando que esse ser vai resgatar ele mesmo? Né? Quando que esse ser vai entender que, sim, a fissura, eu não tenho nenhum tipo de know-how prático nisso, né? Eu tenho muito respeito por isso. Sim. Porque é fácil a gente falar, ah, mas tem que resgatar esse sujeito. Mas e para o sujeito? Como é essa questão do pertencimento, essa questão do vamos brincar na roda lá da escolinha e de repente eles não querem brincar comigo ou xingaram eu. Sabe que Aham. criança é muito simples, né? Criança, assim, a professora chega e fala, não, ele nasceu com uma fissura. Ah, me explica o que que é isso. Ah, isso, então tá bom, vamos brincar. Entendeu? Explicou, acabou. Vamos brincar. A questão é o depois, né? Uhum. Às vezes essa pessoa, ela sofre na própria família. Esse preconceito. Exatamente. Ah, eu brinco com meu filho, eu falo que ele é isso, que ele é... Isso não é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira para Uhum. o seu filho, isso não é uma brincadeira. Né? Então, Exatamente. assim, o olhar da família para o paciente É é que vai importante. dizer para ele o que ele é, quem ele é, o lugar dele nessa dinâmica, né? O Uhum. lugar dele nessa relação. A primeira do mundo, a primeira relação social que a gente tem, a família. Depois a gente, Exatamente. na escola, né? Renata, quando ocorre essa abordagem e a entrada, tu já chegaste aqui no ponto da introdução familiar, não é? Existe todo um processo que a gente passou do primeiro impacto, a entrada do pai nessa relação, a chegada do pai na agregação desse conjunto, desse grupo familiar, mas depois essa criança sai da maternidade, essa criança vai para casa e começa aquilo que tu disseste sobre agora, vamos alargar o conceito familiar e o conceito social, e vem a família, vem os amigos,
E todo esse processo exige, por parte dos pais, um equilíbrio para lidar com isso, que tem que ser estendido ao longo do tempo. E isso vai ser alvo de um trabalho, aquilo que tu disseste, é um processo. Mas esse primeiro momento faz todo ele parte, no caso, por exemplo, das fissuras labiais, das fissuras que interferem com a estética, com a morfologia da face. Essa situação ela é uma crônica de um fim anunciado, porque sabe-se a partida e, idealmente, é claro que nós temos, infelizmente, a Jacirema está aqui na nossa live e traz-nos sempre à luz a realidade da vida, porque a vida é como ela é e não como a gente gostaria que fosse. Infelizmente, nós temos um mundo em várias camadas de sucesso. Portanto, eventualmente não acontecerá isso no norte. Nós fizemos uma live com a Tatiana e com a Solange, da Amazon FIR, lá de Roraima, e a gente sabe que as coisas não são como nós desejaríamos. Mas, numa situação hipotética, essa criança, por volta dos 3 meses, abre a janela para fazer uma queiloplastia. Então, nesse caso, a criança que veio com uma alteração da fisionomia, da morfologia da face, da forma dessa face, ela, como tu disseste bem, a mãe recebeu, teve que passar por um processo de ressignificação e de entendimento e de aceitação, e passa a amar o seu filho, e ela vai se apaixonar por esse filho com aquela característica, com aquela fisionomia. E as pessoas que vão se chegar vão ser muito influenciadas por essa relação dessa mãe e desse pai com essa criança, porque é inevitável aquele sorriso rasgadinho ser contagioso depois do primeiro impacto. É incrível, porque as pessoas acabam por não ter a percepção, mas subconsciente, embora não seja real, o sorriso rasgadinho é um sorriso muito mais aberto. E a abertura do sorriso traz no subconsciente das pessoas uma noção de aconchego, de aproximação, de pode chegar que eu estou para te receber. Isso, na realidade, é físico, não é emocional, mas subconsciente isso funciona. Então, há aquela chegada dessa criança que cativa as pessoas ali. No entanto, aos 3 meses, as pessoas ainda estão a fechar as moças e as feridas que foram abertas emocionais do primeiro impacto, e de repente a criança entra no bloco operatório e quando sai uma outra criança, sai uma fisionomia completamente diferente. A experiência que a gente tem aqui, e eu queria ouvir a tua palavra sobre isso, a experiência que a gente tem aqui é que, por vezes, isso gera um novo impacto de proporções muito maiores do que as pessoas imaginam, porque há um processo de identificação. A mãe recebe o filho com uma queiloplastia e diz: onde é que está o meu filho? Sim. O sorriso Sim. deixou de ser aberto. Sim. Como é que é a tua experiência em relação a isso? Acontece, sim, sim. Eu percebo duas posições aí. A primeira posição é de mães que se sentem muito aliviadas com a cirurgia, e mães que realmente falam assim: cadê o meu bebê? Eu estava tão acostumada àquele sorrisão, aquela bocona, e cadê? Exatamente, o Onde é que sorriso tá? rasgadinho. Será que eu vou me acostumar com esse novo bebê? Será que é a mesma pessoa, é a mesma coisa? Será que não deveria deixar ele com o sorriso aberto? Exatamente, Né? exatamente. E é muito individual isso, é muito. Não dá pra gente pegar e falar assim: olha, é assim ou assim. Não, claro que não. Não, mas eu Tem só te mãe. coloquei essa questão assim, o porquê as pessoas que lidam bem com isso, ok, a gente tá seguindo o padrão, mas existem os que não. E eu estou tentando pegar aqui exatamente os casos que não, para a gente poder dar a essas pessoas uma perspectiva das coisas. Portanto, não é Tá. generalizar de forma nenhuma. Isso não acontece com todas as pessoas, nem perto disso. A maior parte, eventualmente, pelo menos da minha experiência, a maior parte acaba por ficar muito contente com o resultado, porque é quase divino, né, o que os cirurgiões fazem.
aquilo que acontece na queloplastia é divinal, é uma coisa indescritível, é maravilhoso. Mas há aquelas pessoas que têm esse problema de identificação. E a minha preocupação é exatamente com quem tem os problemas. As pessoas Sim. que vão precisar de ajuda. Aí Tá. entra muito o papel da psicologia. Sim. E não só a mãe, né? A própria criança, lá para os Família, 3 pai. aninhos, eu percebo uma coisa assim, Rony. Quando as crianças têm 3 aninhos, 4 aninhos, é um momento de muita angústia para a família. Por quê? Porque elas vão ao Uhum. espelho. E assim, O é que bom é? para a gente? O que é? E aponta. Uhum. As mães, os pais ficam Desmoronam. bem aí que você vê qual foi o enfrentamento. Aí que Certo. você vê como foi o enfrentamento. Aí é que vem a fatura, não é? Aí é que vem a fatura, como você disse. Porque assim, tem mães que falam assim, ah, ele foi ali, ele viu a fissura. Uhum. Poxa, isso é bom. Isso é bom, por quê? Porque ele está com desenvolvimento normal, 3 aninhos, se auto-reconhece, já é uma pessoa separada Uhum. do papai, da mamãe, né? Uhum. Mas ele vê também que ele é diferente. Ele é diferente. E isso faz com que a mãe e o pai, eles revivam o impacto. Tem muitos momentos no tratamento que os pais revivem esse impacto. O Certo. primeiro momento é esse momento onde a criança se reconhece, ela se vê. E isso gera nos pais uma angústia de como que eu vou dizer, como que eu vou falar. Ela vai me perguntar quem fez isso com ela, de quem que é a culpa. Não existe culpa, não existe quem fez isso com ela. Existe algo que aconteceu. É Uhum. difícil, porque a questão é que o paciente ele sempre se pergunta por quê? Por que eu? Por que foi Uhum. acontecer isso? E é E nesse as momento mães que também você. fazem essa pergunta, não é? Sim, sim. Sempre, sempre. As mães, olha, não tem uma mãe que eu acho que eu vi 20 anos, né, no ambulatório, a gente Uhum. atende pacientes em ambulatório. Não tem uma mãe que não se emocione e não reviva Claramente. tudo o que aconteceu nesses momentos. Esse é um dos momentos, né? Quando a criança vai fazer uma cirurgia, a primeira ela estranha, né? Não é meu Uhum. filho, fica uma coisa meio disfuncional. E Certo. aí entra-se num conflito, né? Que eu tive, eu me culpei porque eu não gostei, e agora eu estou me culpando de ter feito Meu alguma Deus. coisa, É. A né? culpa do sentimento, não é? A culpa de ter tido um pensamento, Sim. não é? Eu Que é costumo uma dizer coisa, para as mãezinhas, pode falar. não, que é uma coisa quase incontrolável. Toda a gente tem um pensamento idiota num momento, um flash de pensamento, mas nesse caso fica ali aquela marca, aquela situação. A Irene está aqui, a Irene Bachega está aqui conosco e fez um comentário. Pela experiência dela das famílias, dificilmente ela percebe esse tipo de impacto no após-cirurgia. Nós temos que ter a noção que a Irene Bachega é uma enfermeira só do HRAC, está há 40 anos no HRAC, no centrinho. Só, Portanto, com o só. suporte, ali maravilhoso. Né? Eu gostaria muito também de ter essa pouca experiência de situações assim. Mas é que isso acontece quando não há o suporte, não é, Renata? Quando vocês não chegam a tempo. Então, é essa a grande questão, né? Nós não vemos um preparo especializado, um preparo para receber esse bebê. E quando esse bebê vem, ó, para fazer uma cirurgia, tá bom, depois da cirurgia que fechou, tá bom? Não. Dependendo do caso, nós vamos fazer o palato. Depois ele vai crescer lá para os 8 aninhos, ele vai fazer um enxerto. Ah, mas vai Isso. demorar a vida toda? Por quê? Porque obedece o desenvolvimento craniofacial dele. Então não tem como a gente fazer, por exemplo, um enxerto ósseo se não tem dente. Se não tem. É uma coisa atrás da outra. É uma Isso sequência. é uma sequência. E isso é uma coisa muito complicada. É por isso que eu falo da complexidade do tratamento e da questão do psicólogo sempre estar ali. Porque Uhum. são várias fases desse tratamento que vão te remeter à primeira fase. Exatamente.
os pais começam, fazem aquiloplastias aos 3 anos. Lá para um Uhum. aninho e meio, ele vai fazer a palatoplastia. Aos três Né? Então, meses. a quilo aos 3. Isso. O É que você falou três palato anos. está fazendo aos 3 também? Falei Não, um aninho você e falou 3 anos. 3 anos? Desculpa. Tudo bem. Os Três 3 meses. meses, os 3 meses da quilo. Com um aninho e pouco, ele vai fazer o palato. Palato. E quando ele chega para fazer o palato, parece que reviveu tudo aquilo lá. Porque Exatamente. nossa cabeça não tem tempo. É o que eu Uhum. costumo dizer, assim, às vezes a coisa aconteceu, a gente quer que num clique resolva como se a gente estivesse apertando o botão do celular. Não é assim, não é Relógio cronológico. subjetivo, né? A questão Cabeça. é a cabeça, é muito mais subjetivo. Então, É, quando ela vai para o palato, olha, eu já passei por isso, mas para mim tá difícil. Sim, porque é mais uma coisa. E quando que vai acabar? Né? Puxa vida, quando é que vai essa questão de cirurgia pós-operatório? Tempo. Cirurgia pós-operatório, tempo. Cirurgia uhum. pós-operatório, tempo. Ortodontia, ortodontia. Então, isso demanda para as famílias uma carga muito grande. E para os pacientes também, né? Se a gente for pensar na resiliência dessas pessoas, na resiliência, né, de uma coisa de É você isso. vai, opera, vai lá no centrinho, ou vai aqui na Funcraf, faz o tratamento ambulatorial, gasta-se tempo, gasta-se passagem, gasta-se dinheiro, gasta-se tudo, né? Gasta-se emoção, gasta-se o Exatamente. subjetivo, Da né? emoção. O E eu desgaste tenho que ir emocional. lá, desgaste emocional. Eu percebo essas pessoas muito resilientes, muito resilientes. Tem uns adolescentes que chegam e falam com as primeiras dificuldades da vida, com as primeiras dores iniciáticas, né? Uhum. Ou a escolinha. Olha o que você passou até aqui. Mas a gente vê, eles é difícil resgatar. Por quê? Porque está ofuscado. Certo. Porque realmente a cultura é o que vem primeiro, né? Então, assim, esses impactos, eles acompanham principalmente essa fase dos 3 aninhos, né? Que Uhum. a criança conhece, a entrada da escola, né? Meu Deus, eles vão zoar, eles vão chatear. E às vezes a criança vai e tira de letra. Até porque E a cada família, criança é única, né? sim. E às vezes não. Às vezes realmente nós temos problemas graves Uhum. de bullying, chacota, Exatamente. criança não querer ir para a escola, parar de estudar tudo porque um amiguinho xingou, um amiguinho, O rendimento cai. o rendimento cai, se isola, e aí vai para um veneno, né? Que é celular, as redes sociais, que Exato. o negócio complica. A gente precisa estudar um pouco mais o, as, as consequências desse uso, desse eterno se comparar. Esse Certo. eterno se comparar com o outro, né? Nessas redes sociais. Isso faz. Para as pessoas em geral, a geração pós-internet tem um novo problema para gerir e é um problema para a própria psicologia. Eu imagino por aquilo que eu leio, a preocupação já é grande em relação a isso, porque a forma como as pessoas passaram a se ver é completamente diferente de antes, especialmente depois das redes sociais e dos smartphones, porque as pessoas se viam a uma distância do espelho. E a imagem é duplicada, porque tem o espelho e tem depois a imagem formada depois da superfície do espelho, na mesma distância da pessoa ao vidro. Então, a Sim, distância da imagem era uma. Hoje, as pessoas se veem a 10 centímetros da cara. E com um detalhe horrível, que são as câmeras das selfies fazerem grande angular e distorcerem ainda mais a face das pessoas. Ampliam ainda mais essa situação. E lidar com essa imagem hoje, eu imagino que traga um plus, um acréscimo de dificuldade de gestão da autoimagem, não é, Renata? sim. A questão
né, da pessoa com fissura é exatamente isso. É a questão de você entrar num lugar e a pessoa, você já vê a pessoa vê os olhares, né? É como se a pessoa vê o olhar, né? De repente você se desvincular disso é uma luta. E aí você pega um instrumento de, de eterna comparação com um mundo Exato. impossível, com um mundo de beleza, de externo, né? É Exato. ideal, não sei se é saudável, Fantasioso. fantasioso, Fantasioso. sim, de uma vida que não existe. E você Exatamente. imagina uma pessoa com essa pulsão de querer pertencer, né? De querer Uhum. ser igual. Uhum. E de repente você pega um celular e você começa a se comparar. Nós, pessoas que não temos fissuras, né? Já Uhum. ficamos assim, percebo, na clínica, né? Uhum. Poxa, só fala do celular, os problemas, as neuroses são por causa do celular. Porque visualizou e não respondeu, então não gosta mais de mim. Já planta um gatilho Exatamente. e vai embora. Você imagina isso num indivíduo que tem uma pulsão né, grande em busca de Exatamente. si, do reconhecimento, de você poder trabalhar, estudar, viver a tua vida, namorar, e você ter como base um celular. Isso é uma coisa muito complicada, Ronei. E tá, Acho e que a gente tá tem que cada fazer vez, um. e tá cada vez mais cedo, né, Renata? Infelizmente. Tem psicólogos hoje eles contraindicam telas até os 4 anos, para mim, não tem que ter tela. Acho que por mim até Exatamente. mais. Mas Eu na também acho que pediatria sim. já não é bom. Porque tem crianças que hoje elas nascem, vão para o celular e todo mundo acha que é autismo. Por quê? Porque a criança Uhum. chega num brinquedo e faz assim. É. E não é assim? É um E brinquedo? a quantidade de diagnóstico precipitado por essas situações, especialmente por quem não se dedica com a intensidade ou com a profundidade que deveria e acaba por gerar uma geração, por gerar um pleonasmo aqui que vai calhar muito bem, por gerar uma geração de patologias que na realidade são é, uma falha diagnóstica, não é um equívoco, uma exacerbação diagnóstica. Ô, Renata, as pessoas talvez não saibam, e talvez fosse interessante a gente explicar aqui, que a criança não vai ser alfabetizada aos 6 anos porque alguém se lembrou disso. Há uma razão de ser para que essa criança vá para o nível de escolaridade nessa fase, que ela passe por uma preparação e que aos 6 anos faça essa situação. Eu queria que tu desse aqui uma pincelada em linhas gerais para as pessoas entenderem qual a importância desses 5, 6 anos na infância da criança e para a gente poder situar aqui onde é que as crianças começam, de fato, a reparar umas nas outras, que elas começam a fazer esse processo de comparação. Certo, de identificação, né? Comparar para se identificar. Uhum. Exatamente. Pertencer para se identificar, né? Que retoma Exatamente. lá na adolescência. Sim, uns 5, 6 aninhos, a criança ela já não está mais numa fase, como a gente diz, Freud, né? Oral ou Uhum. anal. O Então, essa anal. questão da sexualidade, né? Infantil, ela entra Exato. depois do complexo de Édipo, Uhum. ela se castra, né? Tanto o menino como a menina. Aí a gente precisa aprofundar um pouco mais da teoria, mas Certo. geralmente é isso. Ela se castra e ela entra numa idade de aprendizado. Ela esquece tudo Uhum. aquilo, começa a aprender. Então, geralmente as crianças chegam lá e falam, olha, vai para a escola. Escola é sociabilidade, fala. Tá. Então a criança entra na escola. A criança quer entrar na escola. Uhum. Todas querem. Todas. Ela tem um instinto de. Nós nascemos empáticos De aquisição. e temos um instinto de aquisição. Olha só, Uhum. que a natureza humana é perfeita, né? A É gente nasce brutal. empático. Até aí, a criança preocupou-se em desenvolver o software que trazia de dentro
que já vinha instalado, e a partir daqui ela começa a adquirir novos dados. Ela liga a Sim. chave para a aquisição externa, não é isso? Ela sai da família e vai para um contexto maior, que é o contexto social, que é o primeiro contexto, que é a Exato. escola. Uhum. E aí que começa uma outra angústia, né? Mais uma vez, olha lá o impacto, né? Volta. Por quê? Porque a criança, ela vai para a escola e os pais não têm mais controle. Uhum. Então, se no começo, assim, existia um certo, olha, por que eu nasci assim, né? Ah, a mamãe explica, papai explica, mas olha o que você sabe fazer, você é assim, você é isso, você é isso. Na escola, eles perdem esse controle. Isso Certo. angustia muito. Vão para um momento onde ele tá lá. E aí, tem amiguinho que vai perguntar. Tem amiguinho que vai Uhum. querer ser amigo. E sendo amigo, pergunta. E tudo Exatamente. bem perguntar. Papai e mamãe explicam, olha, se perguntar, é porque você nasceu com uma fissurinha, olha como você era. Você fez uma cirurgia assim, olha como você ficou. Ok. E quando isso não está muito bem elaborado na cabeça dos pais? Pois é. A base. Então a Aquela criança base que a gente falou lá no começo da live. tem lá no começo, é tudo ali. E se isso não está bem elaborado na cabeça dos pais? Então, assim, vai para a escola, se alguém te perguntar alguma coisa, você caiu. É. Caiu no Você berço, caiu de caiu, você caiu, bicicleta. você caiu de bicicleta. Mas isso faz parte da identidade do indivíduo. Saber de onde Certo. ele veio, como ele veio, o que aconteceu com ele. Isso faz parte da identidade dele. Como é que eu vou chegar numa escola e falar assim? Aí a criança já se conflitua, já entende que isso é um tabu. E é isso que a gente Exatamente. precisa. Porque isso faz parte da personalidade da pessoa, da identidade dela. Ela nasceu com uma fissura, ela fez um tratamento de reabilitação, está fazendo um tratamento de reabilitação, mas a vida dela está seguindo, né? Exatamente. Eu estou respondendo a sua pergunta, né? A vida Tá? dela está aí. Não é um tratamento, eu vou terminar o tratamento para começar a viver. Não, a sua vida Não. já começou. Você A tem um sua vida está tratamento em andamento. e a sua vida está em andamento. Suas conquistas, Exato. você, o seu jeito. Por que um amiguinho veio conversar com você? Né? Por que veio conversar? Ele veio conversar porque ele quer tua amizade. Agora, por que ele perguntou para você sobre a cicatriz? Porque ele quer te conhecer. Claro. É diferente de um buller, né? De um amiguinho, Uhum. apontar e xingar, Exatamente. E fazer troça e fazer. nossa e tal. Né? É diferente. Eu quero conhecer você e o que você tem. Eu falo Exatamente. isso porque acredito que a primeira experiência com fissura que eu tive foi lá com os 9 anos de idade, Certo. quando eu estava no colégio e veio uma menina do Paraguai se tratar no centrinho. Certo. Você Por quê? falou. Né? Aí eu não entendia muito bem o que ela falava. E a minha mãe falava Uhum. assim, olha, fala para não falar mais devagar, porque o espanhol dela você não entende. Mas mãe, né? Fala para ela falar mais devagar, filha. Eu fiquei sabendo que essa minha amiguinha tinha fissura de palato muito tempo Muito depois, quando eu estava depois. no centrinho. Aham. E aí eu encontrei e falei, nossa, você? Puxa, agora faz sentido. Então, assim, Exatamente. a criança com outra criança é sempre empática, a Uhum. não ser que ela esteja aprendendo em casa ou Mal. estão fazendo com ela. Não tem Exatamente. outra, não tem outra, Exatamente. Porque né? a partida a coisa funciona dentro de um padrão, de um processo que é meramente animal. E dentro desse processo, o espírito de socialização é que aquele grupo pertence, tem um pertencimento do grupo, o grupo se protege, se compreende, se aceita. Então, mesmo na alguma diferença. Agora, quando acontece o processo civilizacional, né, a interferir de forma perniciosa, em que há alteração de comportamento familiar e que há determinadas situações, ou eventualmente essa própria criança é vítima também desse mesmo tipo de processo, aí essa deturpação, essa perturbação da normalidade vai fazer com que haja uma alteração do comportamento dentro do grupo, não é? E isso pode ser, e essa é a questão que eu queria que tu desse aqui uma visão para as pessoas. O efeito de manada
nessa situação pode se transformar uma coisa, uma avalanche difícil de parar. Ocorre o primeiro desvio comportamental e a manada vai atrás desse desvio, não? Exatamente. Eu costumo dizer assim, né, para os pacientinhos, né? Eu tenho medo de falar na frente, em público. Uhum. Certo? Medo de falar em público, na apresentação de um trabalho da escola, ou falar com o professor, e os amigos me zoarem. Agora, vamos pensar o seguinte, né? Se a gente colocar. Então, eu falo assim: olha, vamos ver uma cena? Vamos ver uma cena. Imagine uma cena na sua frente. Uma criança vai se apresentar, né? Com todas as dificuldades de leitura que ela tem, ou com todas as dificuldades de, de medo, de vergonha, Certo? ou tudo isso. Ela vai se apresentar. E um amiguinho começa a dar risada, ou falar que ela é burra, ou falar que não entende. Tá sentada lá, Uhum. começa. Tá feio pra quem? Tá feio pra quem? Exatamente. Se a criança, né? Para quem xinga. Quando a criança fala para a pessoa que está sentada, é porque já está muito comprometida Uhum. social. Ela está ofuscada Certo. pela fissura, né? Ela não consegue. E aí sim a gente precisa de ajuda. Aí sim a gente entra, a gente Uhum. conversa, a gente chama, a gente ressignifica a história. Exato. Agora, quando uma pessoa. Tá feio para quem? É porque você não xinga. Você xinga um amiguinho? Não, não xingo. Por quê? Porque eu sei que dói. Olha só a maturidade que essas pessoas têm. Com 5, 6 anos Uhum. de idade, eu sei que dói. Mas eu não xingo por quê? Porque eu sei que dói e porque é chato. Sua mamãe ensinou isso pra você. Você ensinou isso pra Uhum. você. Você aprendeu isso a duras penas. Mas e o amiguinho? O que que tá aprendendo com a mamãe dele? O que que tá aprendendo? Né? Então, Uhum. quando você vira a perspectiva de que esse é um ser no mundo, é um ser no mundo, Exato. tá aí na batalha, que tá aí, né, no tratamento, mas é um ser no mundo. Quando ele se coloca como ser no mundo, ele percebe que o feio tá pro outro. Agora, para você chegar nisso aí, para você chegar nessa questão, tem pessoas e pessoas, contextos e contextos. Claro. Contextos que possibilitam mais isso e contextos que, infelizmente, reforçam Renata, por isso essa. é muito importante que os pais estejam preparados para, se calhar, nessa abordagem da escolaridade, nessa entrada da criança, nessa nova fase de escolaridade, serem os pais a ter a iniciativa, com a tal resiliência que tem que ser consagrada no princípio do processo, de mantendo a sua estabilidade, e falar com a escola, com os educadores, porque a realidade é incontestável. Numa escola com 600, com 800, 1.000 alunos, nós não vamos ter 700 fissurados. Portanto, a maioria esmagadora vão ser crianças sem fissura. Então, é preciso que a gente tenha essa capacidade de orientação para esses pais chegarem na escola e não chegarem com uma sensação de inferioridade. Eles têm que chegar com a capacitação de eu venho aqui para te dar uma informação e te explicar uma coisa que provavelmente você não sabe, nunca viu e provavelmente, se calhar, na tua atividade profissional não volta a ver. Mas é uma realidade que existe. Então eu vou te explicar. Os pais têm que estar empoderados dessa capacidade. E isso é, mais uma vez, um trabalho essencial que pode vir intrínseco nesses pais, mas muitas vezes tem que ser construído por um trabalho de acompanhamento psicológico, não, Renata? Sim, claro, porque você pega uma pessoa, uma família no impacto e tenta colocar essa perspectiva para que eles reflitam e pensem, e se a família chega nesse ponto, poxa, é por aí. Agora, é isso que eu fico vendo, eu fui 20 anos, né, tratando de pessoas com fissura palatina.
Quando eu comecei, a gente não tinha essa representatividade que a gente tinha hoje, que a gente tem hoje. Por Uhum. exemplo, um canal, uma live, falar Fissurados pela Vida, As Fissuradas. As fissuradas. Nós não tínhamos essa representatividade toda. Uhum. Essas pessoas não se sentiam representadas. Era uma Exatamente. coisa tipo assim, até hoje você vê pessoas, você pôs a chave no peito, o que é isso? De onde veio? Ainda tem Loucura. isso, que loucura, Exatamente. né? Então, a partir do momento que você começa a entender, a perceber, a pensar, a estudar, a entender, e ver quem você é, né? O que você tem e o que você é, aí sim essas pessoas se empoderam, né? Os Exato. pais colaboradores. O Centrinho tinha um projeto de pais colaboradores, né? Em todos os lugares que tinham, os pais Uma task colaboradores. force. Esses pais eram empoderados. Esses Exato. pais, quando uma criança nascia em algum lugar, eles iam lá e sabe aquele papel do psicólogo, aquele papel do fono, Uhum. eles iam até os pais com um plus, que eles eram Exatamente. pais também, Legitimidade. 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 Que é o que a Exatamente. gente tem que respeitar, né? Que assim, você vai para um atendimento com uma pessoa com fissura, você tem que entender que você não tem fissura. Então você tem que Exatamente. acolher, entender e principalmente como é difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Eu tenho pacientes Exatamente. hoje que olham para trás e falam, olha, se não fosse aquilo que eu passei, eu não sei como eu estaria aguentando essa situação. Mas da Uhum. onde veio isso? Ele se resgata no processo. Porque a Exatamente. hora que o paciente fala assim, olha, toda uma dificuldade X, absurda, tal, 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 mas olha, o que que eu passei? Quantas cirurgias eu fiz? Quantas coisas eu tive que abrir mão? Né? A pessoa comendo doce, né? As crianças comendo doce na rua, comendo um cachorro quente. Eu tava de dieta porque eu tinha feito enxerto ósseo. A pessoa jogando Exatamente. futebol, ia na peneira, eu não pude participar porque eu estava no enxerto ósseo, Um dos né? maiores exemplos de empoderamento dessa natureza que tu deste a gente tava aqui na live, não sei se ainda está. Se tiver, ele vai se manifestar. É o João Belo. O João Belo é exatamente isso. O João Belo ele fez de todas as agruras a sua principal força. Ele se alimenta de todas as dificuldades para colocar isso tudo muito mais como um poder do que como um handicap. É incrível o trabalho do João nesse sentido. Ele participou, fez parte do grupo Fissuras do Brasil, que teve a trabalhar, foi uma task force de boas vontades que conseguiu pressionar o Estado para promover a aprovação da lei do Dia Nacional de Conscientização da Fissura Labiopalatina. E o João Belo é exatamente eu acho que é o arquétipo dessa situação que tu estás a dizer, porque Uhum. ele se descobre dentro do centrinho, aí com as atividades da tia Zezé, e a partir daí ele faz o clique, é isso que eu quero para a minha vida. Quer dizer, é ali onde ele foi encontrar o socorro para aquela mazela que a vida. A história que os coaches hoje em dia fazem vênias e loas, tecem loas dessa história. Se a vida te der um limão, faz uma limonada. Né? O João pegou o limão, o maracujá, o abacaxi, pegou as frutas todas e fez uma super bebida de sucesso de vida. E é um exemplo disso. Então, esse empoderamento é muito importante até para os próprios fissurados fazerem essa ressignificação, fazerem com que possa existir essa vida, como tu disseste muito bem, que é sem romantizar e sem dramatizar, como diz o André Almeida, para poder, fazendo dessa realidade uma razão para entender os processos, ressignificar. Isso não é uma coisa que vai me determinar, mas é uma coisa que vai me dar capacidades para saltar para frente e dar um passo adiante. Sim. Esse é o resgate. É isso Uhum. que a gente busca. Que esse sujeito olhe para ele como nós olhamos. Resiliente, que ele passou por tantas coisas que
Porque uma coisa é você nascer com um probleminha no coração, você vai lá, faz uma cirurgia no coração, E ok. acabou. Coisa é você nascer com, né, com um probleminha no intestino, com, né, tal, você vai lá, tal, ok. Outra coisa é você nascer com uma fissura palatina, né? Que você tem que Uhum. fazer, você começa uma jornada ali. E não é só você que começa, é todo mundo que começa junto, papai, mamãe, Exato. vovó, você, a equipe. Então você pega assim um paciente, tô com medo da cirurgia. Fala com o cirurgião, o que que você tem medo? Anestesia. Ah, ó, doutor, vem cá. Tá com medo da Uhum. anestesia. Ah, pode deixar que eu explique para ele. Essa interdisciplinaridade, essa coisa, né? É isso que esse trinômio paciente, família, equipe é que empodera. E aí Exato. depois o próprio paciente, o próprio paciente. E aí esse resgate, Rony, ele não é feito ali na adolescência, eu percebo, pelo menos na minha Uhum. prática Certo. clínica, né? Ele não é feito ali na hora da infância, não, ele é feito depois. Mais tarde. Porque na adolescência, lá para os 12, 13 anos, a pessoa não quer nem, às vezes, falar sobre isso, Uhum. tá? Porque Exatamente. se identificar, quer buscar um pertencimento, quer buscar o amigo. Mamãe e papai não tem mais nem... Não Tudo que importa. falar tá errado. Tá errado. Mas até ontem eu era o Aborrecência. herói dele, né? Pois é, até ontem eu era o herói dele. Pois é, agora já não é É, mais. Agora o já herói é o acabou. amigo ali. Acabou. Por isso é que eu aviso lá no começo, por isso é que eu aviso. Passa depressa, aproveita. Eu falo muito com os meus pais assim, olha, aproveitem bem, brinquem bastante com seu filho, que daqui a pouco ele está pedindo a chave Exato. do carro. Exatamente. Passa assim, A passa preocupação vai assim. ser outra. A preocupação vai ser outra. Então, é muito. Na adolescência, 12, 13 aninhos, eles não querem nem entrar na minha sala. Não querem Uhum. nem tia Renata de. Ah, Nada, não, nada. Papo não. careta. Pô, não quero. Não, deixa. Para com isso, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tem um monte de amigo, tá tudo bem. Lá Exatamente. pelos 18, 19, que é quando as demandas das vivências começam a bater, é que eles Aí é procuram que resgatar. aparece. Que é aí que a Exatamente. gente vai nessa egotrip aí, é conseguir Uhum. falar, olha, mas olha lá o que você fez, olha pelo que você passou, olha quanta Exato. coisa você superou, né? Eu fico pensando em mim, se eu tivesse que passar por... Eu não sei, É é muito difícil complicado. você passar, né? Por você, primeira coisa que você percebe é que você é diferente. Uhum. Segunda coisa é que tem uma cirurgia para fazer. Terceira coisa é que você tem um regime para fazer. Você vai ter que ficar afastado da escola várias vezes, Uhum. né? Papai e mamãe têm que ir para Bauru e voltar. E de repente Exato. você passou por tudo isso e tá aqui. Essas duas marquinhas que tu vês aqui são Sim, exatamente o reflexo disso que tu estás a dizer agora. É o resgate e a ressignificação e a volta por cima. Essas duas marquinhas aqui, que eu faço agora sempre as lives com ela, de certa forma, uma identificação das fissuras, minha com a causa, uma representação metafórica, obviamente, mas é uma representação sentimental, que me foi oferecida pelo João Belo. A ideia de criar esse filtro é exatamente do João Belo. Essa marca que eu trago aqui, que se vocês quiserem, quem está assistindo, quiser ter umas marquinhas como essa para fazer as suas lives, as suas intervenções e outras coisas, podem usar essa marquinha. E ela pode se tornar unilateral ou bilateral, consoante vocês toquem aqui na tela. Eu uso sempre bilateral para abranger todo mundo, mas vocês podem mudar e fazer a marquinha aparecer conforme a sua fenda, se você é fissurado e está nessa onda exatamente de mostrar que a fissura é só isso que está aqui realmente e que é preciso dar a volta por cima e seguir em frente com a fissura. Fissurado é fissurado. E vamos em frente. E a vida segue. Aí, voltando um pouco na nossa conversa, Renata, essa questão da entrada na adolescência, um pouco antes desse processo, ou seja, dependendo, no caso do gênero das meninas, um pouco mais dentro desse processo inicial, nos rapazes ainda a caminho de, né, no caso da puberdade que eu estou falando, vem a fase do enxerto ósseo. E tu falaste na questão do medo da anestesia, do medo. Nessa altura, os pais às vezes preocupam-se porque dizem assim: ah, nas outras cirurgias o meu filho portou-se sempre muito bem, agora ele está cheio de problemas em relação a isso.
é que nessa altura as crianças começam a perceber ou a ter a noção da finitude da vida, não é? E é normal que essas crianças tenham medo nesse momento, não é, Renata? Então, é preciso que os pais tenham esse suporte também. Mais uma vez, como sempre já falamos hoje na nossa live, da psicologia ao longo da vida. A psicologia e a medicina dentária ou a odontologia são aquelas ciências transversais ao longo da vida de todos os pacientes, porque as cirurgias vão ficar espaçadas no tempo em determinados momentos, algumas outras vertentes podem ficar em determinados momentos, mas a psicologia a medicina dentária ou odontologia vão seguir ao longo da vida dessa pessoa. E, eventualmente, isso pode não ter fim, porque, de fato, aquela pessoa vai continuar a ter um sistema límbico, um sistema emocional, né? E vai ter dentes, provavelmente, ou se não tiver dentes, vai ter que os reabilitar. Por isso, de qualquer forma, vai merecer esse acompanhamento a longo prazo. Então, nesse momento aí da entrada nessa fase do enxerto ósseo, se a criança começar a demonstrar rejeição ao tratamento antes mesmo de chegar na fase da restrição alimentar, ou seja, aquele primeira negação, eu não quero mais, eu estou farto disso, muitas vezes os pais têm que lidar com isso e na realidade não é uma rejeição ao tratamento, mas o medo adquirido pelo momento em que estão a viver, não é, Renata? Sim, é o medo de muitas mudanças, né? É Uhum. o medo de você toma consciência maior né, do que é uma cirurgia, do que envolve uma cirurgia, e você está numa fase de descoberta, de querer se reafirmar. Não é a adolescência, mas a pré-adolescência também tem essa dinâmica, né? E Uhum. principalmente hoje em dia, mais uma vez, com o advento da tecnologia, o paciente ele vai no YouTube e vê a cirurgia. Ah, eu não quero. Não, Exato. não, peraí, calma. Né? Ou O já perigo vem da informação. completamente, sim, já vem completamente diagnosticado para você. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho depressão, tenho ansiedade, onde você viu? No Google. Ah, É. tá, vamos conversar com o ser humano? Vamos parar de conversar com o robô? Vamos falar com a tia aqui? Vamos falar com o ser humano? O que está deixando você deprimido? Olha, aconteceu isso. Como é que você pode se sentir Exatamente. diferente, né? Então, nessa hora, os pais têm que, primeiro, sempre falar a verdade. Ah, eu não vou falar Isso. sobre a cirurgia do meu filho, isso não existe. Você tem que falar que seu filho vai para Bauru fazer uma cirurgia. Que ele não vai lá Uhum. passear. Ele pode até passear com você, é bom, Sim, na boa. perfeito você ir para Bauru fazer um passeio e depois fazer a cirurgia. Mas você Uhum. tem que explicar para ele que o tio médico vai fazer uma picadinha no bracinho, que o tio médico vai deixar, vai fazer, você vai ficar sem comer um tempinho, você vai Uhum. jantar com o papai e com a mamãe e vai ficar de jejum. E de manhã você vai ter que ir pro centrinho e vai tomar um remedinho para dormir. Você vai ficar meio Uhum. grogue, mamãe na sala. A única hora que a mamãe não vai estar com você é no centro cirúrgico. Lá Exato. você vai tomar um cheirinho, vai dormir. E quando acordar, vai estar tudo pronto. Você vai sair com os bigodinhos de gato, né? Ou você vai sair, né, Isso. com um dentinho aqui, tendo que segurar a perninha um pouquinho, ou agora é o queixinho, né? Então, você tem que explicar para a criança de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, que ela possa Uhum. entender que ela vai passar por procedimento cirúrgico, ou uma prótese de palato, ou qualquer coisa que você vai fazer. Estou Exato. falando isso porque eu já vi até colegas falarem, não, não é para falar. Eu Ai, que falo, isso. é É para para falar, falar. Por é para favor. falar. Quantas fantasias essa criança vai ter se chegar lá, você não falar nada, vai comer um sorvete, ela vai tomar um cheirinho, como que fica isso na cabeça dessas E depois o impacto que isso tem na confiança, na relação, não Sim, é? Que sim, confiança que eu posso ter nas pessoas que eu amo que me enganaram, que me mentiram para mim. fora isso, né? Vem aí depois a Fora adolescência e isso toma proporções. Meu inimaginável, Deus, meu Deus. inimaginável. Então é todo um processo, essa família, você está percebendo? Essa família fica sempre com demandas. Uhum, Ela vai curtir o bebê, ela vai relaxar, ela vai brincar, vai sair, vai dar bronca se precisar, vai puxar a orelha.
né? Vai brincar, vai viajar, mas sempre tem, ó, nós temos que ir na Funcraf, nós temos que ir no Centrinho, nós temos que tal. Exato. Sempre, Há uma né? O tratamento continuidade. permeia, ele permeia. E aí, se a família ou o paciente não levar isso, ó, isso aqui você tem, tá bom? Precisa fazer, legal? Vamos brincar, vamos sair, vamos passear lá em Bauru, no Centrinho? Você vai fazer a cirurgia, mas antes nós vamos passear, tal. Se isso for algo muito difícil, muito grave, muito ruim, você imagina como vai ser para essa criança crescer nessa questão, né? Nessa história, nessa história. Exatamente. Então tem vários tipos, né? Vários jeitos de você levar a coisa, né? O tratamento. Exatamente. E isso é a família. A primeira intervenção que você faz é mãezinha, paizinho, família. Exatamente. Depois, quando o paciente se torna sujeito desse tratamento e quer falar sobre ele, Aí aí é que sim vai você ser vai abordado. tratar o sujeito. Eu chamo de sujeito Exatamente. porque é sujeito. É, Sujeito do tratamento exatamente. Sujeito do da tratamento. vida. Exatamente. É, a Inês e a Irene estão aqui conosco, lindas, maravilhosas, falando dos pais coordenadores, né? Mais Que coordenador. a Inês fala da alegria de participar desse processo, desse projeto todo. E tem a Vilma aqui, que é coordenadora, que é mãe coordenadora lá em Santo André, nomeada pelo Centrinho. Que legal, bacana isso. Muito Sim. bacana isso. Gente, eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, mas comigo acontece invariavelmente. Nós começamos a nossa live, como de costume, a hora certa, e já se passou, sem que eu me desse conta, 1h30 de conversa. nós já Nossa, estamos já? aqui. Em geral, eu costumo, nessa altura, aproveitar para fazer uma referência à pessoa com quem eu estou a conversar. E, geralmente, eu uso uma palavra para falar dessa pessoa, para descrever um pouco essa pessoa. E, no teu caso, eu não tenho uma palavra, porque eu quero aproveitar um pouco daquilo que eu te disse que me marcou no começo da nossa conversa. Então, a palavra de hoje é, na realidade, uma expressão, mas que eu quero contextualizar para ficar entendido isso. Uma vez, num dos episódios do nosso podcast, em que eu tive a Cleide Mondini e falando sobre a parte da enfermagem, nós fizemos um episódio maravilhoso sobre isso. Eu disse para a Cleide exatamente isso. Estava ela e estava a enfermeira Ana Rita, que é daqui da minha equipe. Eu disse assim, o médico trata e o enfermeiro cuida. O enfermeiro é que acolhe, que está ali depois, durante todo o processo de acompanhamento. Então, é uma coisa assim de envolvimento, de aconchego, de acolhimento, a enfermagem. E, para mim, tu és enfermeira de alma. Enfermeira de alma. Eu acho que as pinceladas da alma que tu disseste hoje é marcante. E tu és exatamente isso, sabe, Renata? É enfermeira de alma. Porque é um acolhimento tão grande e o teu carinho é tão claro, é tão palpável, é tão tangível na nossa conversa que dá para perceber exatamente isso, que esses 20 anos foram de enfermagem, sem nenhum desprimor para a psicologia, é apenas metafórico, porque tu és psicóloga exatamente na acepção absoluta dessa definição. É pura psicologia. Tá aí exatamente essa personificação. Assim como o João Belo personificaria a imagem que eu dei, eu acho que tu personificas muito bem a imagem daquilo que tem que ser a psicologia aplicada à fissura labiopalatina. Mas eu queria te descrever hoje como uma enfermeira de alma, numa metáfora, por causa dessas pinceladas de luz de alma que tu vais distribuindo ao longo da vida dessas pessoas, desde a criança até ao adulto. Então, é maravilhoso poder. Eu já tinha esse feeling, essa fisgada, e eu tive a oportunidade de partilhar isso contigo antes da live. Eu tinha essa percepção de que essa live era uma live muito importante.
E eu espero que as pessoas partilhem, que as pessoas informem umas às outras e que façam chegar toda essa informação que foi aqui partilhada hoje, porque é muito, muito importante. É essencial, como qualquer outro passo da multidisciplinaridade do tratamento da fissura, o suporte psicológico. Mas esse suporte ele está relacionado diretamente com aquilo que é fundamental, que é o equilíbrio dessas pessoas e a estabilidade desse equilíbrio até a longevidade necessária desse processo de acompanhamento. Então, fazendo minhas as palavras da Irene Bachega, parabéns, fantástica. Olha, eu tenho um elogio da doutora Irene Bacheg, da doutora Inês, que avaliou até meu trabalho na especialização. É uma honra para mim estar aqui falando do que eu faço há 20 anos, né? Que eu não consigo Maravilhosa. ver minha vida sem fazer isso que eu faço. É ambulatório, tratamento, a gente conversar com os doutores, explicar, olha, esse pacientinho assim tá assim hoje, ele precisa disso, ele precisa disso, precisa disso. Ele tá com medo Uhum. daquilo, ele precisa assim. Olha, agora não dá para ele colocar o aparelho, porque não tem maturidade, né? Então precisa trabalhar a família aqui, né? Tem que orientar um pouco mais, esperar. Então, esse trabalho é um trabalho de muito amor, há 20 anos, e eu me sinto extremamente honrada. Eu agradeço muito, Ronê, o convite, através da Marli, que me apresentou aqui. Eu agradeço muito tudo que me fizeram para mim. E eu digo para você uma coisa: a gente aprende todos os dias. Todos os dias a É, gente aprende alguma coisa, né? A essa é uma grande resiliência, a lição. força, a garra, o medo, a angústia, tudo isso a gente aprende. Nada é em vão, nada é por acaso. Eu acredito Uhum. muito nisso. Muito Essa obrigada, viu? é mais uma lição que tu estás a dar para todos nós, porque é exatamente isso. Só quem é muito, muito perspicaz e com uma grande experiência de vida é que percebe que quanto mais a gente aprende, mais percebe o tamanho da nossa própria ignorância. É Sim. preciso aprender tanto, a gente tem tanto para aprender ainda, estamos a aprender todos os dias. É maravilhoso isso, Renata. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que tu descobriste o Atlas Lipcast? Bom, o Atlas Lipcast eu descobri, né, essa questão do centrinho, né? Se separou da A USP? USP. Eu vi uma entrevista que você deu com um reitor. Acredito que Uhum. foi com o reitor que você fez essa entrevista. Não, eu fiz uma carta aberta para o reitor. Uma carta aberta com o reitor. Nessas andanças, né? Porque eu Uhum. fiquei bastante triste, né? Com essa Todos questão nós. mas espero que a gente continue essa capacitação. A gente tem know-how, tem pessoas aí, né? Tá vendo? Tá até na live, doutora Inês, doutora Exato. Machega. Tem coisas para a gente fazer. E eu descobri você numa live, no YouTube. Primeiro a Certo. Marli, uma pacientinha querida aí, falou de Uhum. você. E eu, como estava nessa coisa de, puxa, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Que eu posso ajudar, o que eu posso. Eu acabei vendo umas lives no YouTube. Uhum. Umas lives suas com alguns dentistas, com alguns pacientes. Certo. E aí eu tô aqui. Aí Que lindo. eu descobri que a Marli me falava de você, me falava. E você não quer fazer lá? Eu falei, olha, eu tenho muita vergonha, mas vamos lá. Vamos que É um vamos. prazer, é uma honra, é um reconhecimento incrível para mim, como psicóloga do Centrinho. Eu andava lá quando o tio Gastão andava ainda. No Uhum. dia da minha prova, ele passou no corredor, entrou na sala, falou: ai, que coisa chata fazer prova, né, gente? Eu falei: gente, Te gastando o seu melhor. O Gastão máximo. ali. Ah, mas depois ajuda, depois funciona, depois tudo dá certo. Eu Exatamente. nunca me esqueço dessas coisas e eu sou muito grata
ao centrinho, aos Que lindo. professores, a que me explicaram, que me ensinaram, e aos pacientes, principalmente, que me ensinam. Que ensinam todos os Ensinam dias a nós. todos os dias. Todos os dias eles me É ensinam. verdade. São Ô, muito essas pessoas. Renata, se amanhã alguém vier a encontrar essa nossa live, porque muitas pessoas vêm aqui na live, mas outras pessoas, até aqui em Portugal, pelo adiantado da hora, aqui em Portugal já são 4 horas a mais do que no Brasil, às vezes as pessoas assistem isso depois no YouTube, como aconteceu algumas vezes contigo. O que você diria para essas pessoas em relação ao Atlas Zipcast? Uma mensagem o Atlas Zipcast pode ser importante de alguma forma para os fissurados, para as famílias? É alguma coisa que realmente traga algum acréscimo para essas pessoas? Que importância que tu atribuirias a isso para essas pessoas que venham descobrir assim, passar pelo YouTube, olha o que é isso, o que essa senhora está a dizer? Olha, eu acho que o Lipcast é um veículo de uma coisa que antes os fissurados não tinham, que era uma voz, uma representatividade, um Uhum, espaço para colocar, né, as suas questões, a importância da gente ter conhecimento, capacitação sobre o indivíduo fissurado, sobre o que é fissura palatina. Eu ouço muitas bobagens ainda hoje, em 2022, né? uhum, De mães chegando e sendo orientadas de que seu filho não vai andar, seu filho não vai falar. Peraí, como não vai falar? Ah, porque a fissura não deixa. A fissura não impede a fala. O que a fissura dá é uma característica a esta fala. Então, é uhum, muita desinformação e vocês são uma coisa muito importante, Ivani, para informar. Eu acredito que todo profissional de saúde, uhum. médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, é, que queira saber alguma coisa sobre fissura palatina, tem que buscar o Lipcast. Tem que buscar esse veículo, tem que buscar outros veículos especializados, né? Hoje a gente tem Uhum. as fissuradas, fissurados pela vida, a gente tem uma menina que é uma graça, que está lá na Inglaterra, ela faz aquele canal Lábios Compartidos, eu acho maravilhoso. Lindo, Eu indico lindo. para os pacientes. Eu falo, olha, você já ouviu? Indico, eu escrevo, entra É, aqui, vê isso aqui. Busca representatividade, busca. Porque antes a gente exato. não tinha esses veículos. A internet é muito ruim, mas ela é muito Tem, boa também, como tudo, né? né? Como tudo. Como tudo. Então, assim, saiba usar. Isso é importante. Isso é um serviço de utilidade pública, acredito. Vou até mais Que longe. legal. Porque precisa informar. Precisa informar. Tem médico que é um baita de um bambambam, pediatra, obstetra no hospital tal, mas que nunca ouviu falar de fissura. Então Exatamente. é um importante veículo para que cheguem nessas pessoas, né? Para que representação política até, mas assim, principalmente representação de pessoa. O que eu sou, o que eu tenho, quem eu sou, né? E o que eu tenho. Ah, eu tenho uma fissura palatina, ok. Como que vai? O bebê nasceu com a fissura palatina. Para onde é que eu vou? O que que eu vou Uhum, fazer? Né? sim. Eu percebo que quando as mães chegam no serviço especializado, que a gente dá as primeiras orientações, as mãezinhas, sabe, aquela coisa que parece que a poeira vai assentando, É apesar de uma respiração vai. profunda de alívio, né? Sim, poxa, cheguei. Nossa, aí elas estão na sala de espera esperando e já dei um fissurado que está quase praticamente reabilitado. Isso. Olha, né? Então, essa troca não tem preço. Isso é um trabalho maravilhoso que você está fazendo, Ana, e parabéns. E eu me sinto muito Obrigado, honrado, Renata. mais uma vez, de participar numa live com você e com esse público aí, ó, turma do É, Sushi, a é, turma que eu só trabalha lá. tenho que agradecer essa generosidade de vocês, agradecer o acolhimento da enfermeira da alma e quero deixar aqui já em canal aberto que provavelmente a gente vai fazer mais coisas juntos. Eu convidei a Renata, desafiei a Renata para umas coisas e acho que tem um projeto interessante para vir a aparecer dentro de pouco tempo nas mídias do Atlas Zipcast que vocês não devem perder. Partilhem essa informação, partilhem essa live. Hoje a Renata deu
assim, uma lição de pinceladas de alma sobre como lidar com a alma de cada uma das pessoas que está envolvida nesse universo da fissura lábio-palatina. Foi maravilhoso falar contigo, Renata. Só tenho palavras de gratidão. E gratidão também por todas as pessoas que chegaram aqui, que estiveram conosco por algum tempo, as pessoas que estão chegando agora para o nosso encerramento e que vão assistir essa conversa depois, mais tarde. Partilhem, façam comentários, deixem aqui os vossos comentários a dizer o que é que vocês acharam dessa conversa, dos temas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, ponham as perguntas nos comentários, a gente vai tentar atender vocês, a gente vai criar aí caminhos de abertura. E nós aqui, Atlas Lipcast, Fissurados pela Vida, Rede Profis, Inês Graciano também está aqui representando também toda essa história do Centrinho, da Rede Profis, da Profis Bauru, das Profis que estão espalhadas hoje pelo país, todas as pessoas que, de certa forma, empregam e entregam o seu amor, a sua doação para essa causa da fissura lábio-palatina, como esta maravilhosa psicóloga que entregou 20 anos da sua atividade profissional para essa causa. Nós estamos todos juntos, nós vamos continuar juntos, vamos continuar a trabalhar por essa causa e a única coisa que a gente precisa é que vocês façam com que a fenda lábio-palatina, a fissura lábio-palatina, deixe de ser uma ilustre desconhecida. E como é que você pode fazer isso? É muito fácil. É só você pegar os nossos links e partilhar com os vossos amigos. Porque, na realidade, fissura lábio-palatina não é uma doença rara, não é raro sequer. Portanto, ela pode acontecer na porta ao lado. A próxima gestação pode ser uma em 650 que vai dar origem a uma criança fissurada. E essa criança fissurada precisa ter capacidade de resposta dos pais e dos profissionais que a vão cercar de cuidados. E para isso, a doutora Renata e toda a família do Agarrac e do Centrinho, ao longo de todos esses 55 anos do Centrinho, se preocuparam sempre com a continuidade e com a formação. E nós vamos continuar imbuídos dessa preocupação. Vamos continuar a distribuir conhecimento, porque conhecimento não é poder, conhecimento é obrigação. Nós que adquirimos o conhecimento, temos a obrigação de partilhar, porque o conhecimento não partilhado não vale para quase nada. Tá bom? Renata, um beijo no teu coração. Desculpa alguma coisa aí se eu falei alguma bobagem também. Nossa, eu só tenho que agradecer. Acho que todo mundo amou e as manifestações aqui, tu já viste, foram mais do que positivas. Por isso, bem-aja a todos. Próxima segunda-feira temos outra vez Atlas Lipcast Live com mais um convidado, mais conversa e vamos falar sobre fenda lábio-palatina, porque é um mundo encantador e que precisa ser desvendado para todas as pessoas. Valeu, pessoal, e até a próxima.